Boa noite, minha gente querida. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs, queridos do nosso Instagram e amados e queridos aqui do nosso Facebook. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. Aqui Deus determina a sua bênção e a glória para todos sempre. Se você crê nisso, diga amém. E se junte a nós, abra suas salas de vídeo, convide seus amigos para estarmos todos juntos mais um domingo, louvando, adorando o nosso Deus e reconhecendo a sua majestade, o seu poder e a sua glória sobre as nossas vidas. É o nome do Senhor Jesus que nós adoramos. É nele que nós depositamos toda a nossa confiança, na presença dele que nós nos reunimos aqui, levantamos os nossos louvores, adoramos a esse Deus bendito, que é digno de ser louvado, que é Deus que tem o controle sobre as nossas vidas. Ele é o médico dos médicos, Jesus Cristo, nosso Senhor. O que essa expressão tão encorajadora quer dizer? Nós vamos responder isso com a palavra de Deus hoje aos nossos corações. E eu quero convidar todos nesse momento a estarem conosco em atitude, em reverência e também com alegria diante do Senhor, porque Ele é digno desse culto que nós prestamos unicamente a Ele. E todos nós nos colocamos na presença de Deus para nos unirmos e adorarmos ao Senhor, Deus das nossas vidas. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, como nós sempre fazemos. Começamos os nossos cultos em total atitude de oração, pedindo ao Senhor que derrame as suas bênçãos sobre as nossas vidas e que Ele mesmo seja glorificado com este culto que nós o prestamos. Senhor Jesus, na Tua presença nós nos reunimos hoje aqui, levantamos nossas vozes, erguemos diante de Ti o nosso clamor, porque a Tua morte, Senhor, trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai, Senhor Jesus. É isso que nós cantamos, Senhor, e é isso que nós temos no nosso coração como desejo, de recordar esse amor maravilhoso, de, Senhor, estarmos na Tua presença para Te adorar, porque o Senhor nos amou. O Senhor entregou o Seu Filho amado para morrer por nós, Senhor. E é por isso que nós nos juntamos ao Senhor em culto, sabendo, Senhor, que se não fosse Cristo Jesus ter morrido por nós naquela cruz, nós não tínhamos vida, nós não teríamos, Senhor, condições de buscar ao Teu nome, Senhor. Nós Te buscamos porque primeiro o Senhor nos buscou. Nós Te amamos, Senhor, porque primeiro o Senhor nos amou e enviou o Seu Filho para morrer por nós. E é isso, Senhor, que nós precisamos entender. E é isso que o nosso coração precisa ser lembrado, Senhor, para que a gente viva a nossa vida de forma tranquila e descansada nos Teus cuidados, Senhor, no Teu poder, na Tua presença e na Tua majestade, Senhor Jesus. O nosso coração, Senhor, deseja isso. E é isso que nós queremos, Senhor, manifestar ao Senhor e recebermos, Senhor, a Tua palavra, que é poderosa, que faz com que o nosso coração encontre conforto, encontre encorajamento, exortação em Ti, Senhor, e nos ajude a viver melhor para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Esteja com este culto, esteja, Senhor, com os louvores prestados a Ti, com a palavra que é lida, Senhor, com as orações que nós fazemos intercedendo pelos nossos irmãos e também com a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo esteja nos iluminando nesta noite para entendermos as verdades maravilhosas do Teu Evangelho. É isso que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. A palavra está aqui com a esposa. Vem lá, esposa. Vamos lá, esposa.
Boa noite a todos, graça e paz, a todos que estão conosco mais uma vez em mais um culto ao Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém. Convido a todos a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, dos versículos de 21 ao 25. 1 Pedro 2, 21 a 25. A minha Bíblia está em NVI, tá? Não é da Almeida, então pode estar um pouquinho diferente da sua. Mas assim diz a palavra do Senhor em 1 Pedro 2, 21 a 25. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. E quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 25. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Amém. 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 Convido você também, irmão e irmã, a fechar os seus olhos. Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Bendito Deus, Senhor, amado Pai. Ó Deus, neste momento, Senhor, te pedimos, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor, que vai ser falada, Senhor, aos nossos corações através do Teu Filho Carlos, ó Deus. Que o Senhor possa mais uma vez estar usando a vida do Teu servo, Senhor, para transformar as nossas vidas, Senhor. Seja com cada um, Senhor, que está assistindo neste momento esse culto, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa ser com cada lar, com cada família, Senhor, aqui, ó Deus, representada, Senhor, e que toda palavra aqui, Senhor, pronunciada, Senhor, através do Teu Filho, Senhor, que possamos ser transformados, ó Deus, que possamos estar atentos à Tua voz, Senhor, Amém. atentos ao que Tu queres falar conosco essa noite, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos nessa noite iniciar uma série de mensagens, como já foi divulgado amplamente para vocês. Nós vamos meditar nas curas de Jesus, e a série de mensagens que nós vamos pregar, começando nessa noite, se chama Jesus, o médico dos médicos. Ele que tem todo o poder para curar a nossa vida, seja de qualquer enfermidade, seja ela física, emocional ou espiritual. Os evangelhos nos mostram essa brilhante realidade. Jesus é o médico das nossas almas e ele tem todo o poder para curar a nossa vida, qualquer que seja a enfermidade que nós estamos enfrentando. Seja o coronavírus, seja qualquer outra doença, seja as angústias e depressões, ou mesmo pecados não confessados a Deus. O Senhor é poderoso para entrar na nossa vida, transformar o nosso ser e nos mudar e fazer com que sejamos transformados em novas criaturas. Na noite de hoje nós cultuamos ao Senhor com um foco mais direcionado à oração e meditação na palavra do nosso Deus, que é poderosa para iluminar a nossa mente e transformar o nosso coração. Sendo assim, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, Mateus capítulo de número 8, e nós vamos fazer a leitura do versículo 5 ao versículo de número 13. Mateus, capítulo de número 8, verso 5 ao verso de número 13. Esse texto nos fala de uma cura de Jesus. E nós vamos entender
que propósitos que Jesus tem com as suas curas nas nossas vidas e que lições o Evangelho nos apresenta, nos mostrando Jesus Cristo, o verdadeiro médico enviado por Deus, sendo o médico dos médicos. Palavra do Senhor em Mateus capítulo 8, verso 5 ao verso 13, diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, meus queridos irmãos, entender que Jesus é o médico dos médicos faz com que a gente perceba o significado do Messias na terra, com que a gente perceba a importância de todos os agires sobrenaturais de Jesus Cristo, ele atuando como Messias de Israel, operando curas, milagres e transformações. Quando nós olhamos para a palavra de Deus nos evangelhos, nós entendemos que todas as curas praticadas por Jesus na vida de tanta gente necessitada, Jesus sendo Messias de Israel, essas curas tinham um significado, não apenas para aqueles que foram curados, mas principalmente para a projeção do reino de Deus na terra, do reino de Deus que é inaugurado na pessoa de Jesus Cristo, em graça, com a presença do Rei do Reino, que está presente entre os homens, o Verbo encarnado de Deus, anunciando não apenas o reino vindouro de Deus na sua glória, mas a presença do reino em toda a sua graça. Fato era que Jesus Cristo ensinava as palavras de Deus, pregava, diz a palavra de Deus, não como os escribas, não como os fariseus, mas com poder. E as multidões ficavam entusiasmadas em saber quem era aquele homem enviado por Deus. Jesus pregava e as multidões ouviam, os cegos viam, os coxos andavam, e o evangelho de Cristo, de Deus, do reino de Deus, era anunciado para o recebimento de muitos no seu coração e também para a rejeição dos religiosos do seu tempo. Nosso Senhor curava, fazia milagres, operava libertação de demônios, multiplicava, agia sobrenaturalmente, mas sempre com um propósito maior, para além disso, para a edificação da fé daquelas pessoas que recebiam a cura, presenciavam o milagre, observavam o agir sobrenatural de Deus na vida. O reino de Deus está aqui. Cristo veio ao mundo. Mas também as curas de Jesus tinham o objetivo de que as pessoas entendessem
que o Messias havia chegado e que o reino de Deus também estava alcançando os corações. Reconhecer a suficiência de Jesus Cristo para salvar a alma e também reconhecer a autoridade e o poder de Jesus sobre a vida, a saúde, a condição física. São formas de agir de Deus para nos convencer a necessidade de todos nós estarmos seguros e confiantes de que estamos guardados pelo poder de Deus. Jesus, portanto, é o médico dos médicos. Não somente porque nós temos o hábito de falar isso, não somente porque você já ouviu essa expressão muito repetida e muito comum e famosa, mas principalmente porque Jesus, tendo todo o poder para curar qualquer enfermidade, a cura aponta para a sua própria glória, para o reconhecimento do seu nome e para a necessidade, portanto, de reconhecermos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. O texto que nós lemos nos trata de um relato, nos informa a respeito de uma cura praticada por Jesus nos primeiros dias e meses do seu ministério público, curando o servo de um centurião do exército romano, que padecia de uma enfermidade grave. E esse episódio acontecido com Jesus, este diálogo que Jesus tem com este centurião, que vai resultar na cura do servo deste homem, traz lições importantes para a nossa vida, a fim de que nós possamos reconhecer o poder de Jesus para curar, a fim de que essa expressão que nós tanto falamos, Jesus é o médico dos médicos, Jesus tem todo o poder para curar, seja entendido com verdade e com integridade nas nossas vidas, para que a gente observe Jesus Cristo, nosso Senhor, como a fonte de toda bondade, de todo bem e de toda a cura que nós podemos almejar, querer, desejar na nossa vida para a própria glória de Deus. É isso que acontece com esse centurião romano. Ele reconhece o poder de Jesus para curar. O que esse texto nos mostra, portanto, como lições importantes para que a gente entenda? Primeiro, esse texto nos apresenta a necessidade de reconhecermos Jesus como Senhor e como aquele que pode resolver todas as enfermidades da nossa vida. Primeiramente, a gente vê a partir do verso 5, que Jesus entrando em Cafarnaum, onde Jesus realiza um ministério muito intenso, chega na presença dele ninguém menos do que um centurião, um soldado, um oficial do exército romano, responsável por 100 homens. Né? E ele faz um pedido para Jesus: Senhor, o meu criado está enfermo, em casa, de cama, paralítico, sofrendo. Ou seja, meus irmãos, para que a gente entenda o poder de Jesus sobre a vida, sobre o corpo, sobre o coração, sobre a mente, sobre a alma, o texto nos mostra a necessidade de nós expormos a Jesus os nossos problemas, aquilo que está causando enfermidade na nossa vida, seja essa enfermidade física, emocional ou espiritual. Esse centurião expõe o problema para Jesus, né? Um oficial provavelmente a serviço de Herodes, que sabia o que Jesus fazia em favor dos outros. Ele ouve a respeito de Jesus Cristo, né? E um de seus servos, a quem ele chama carinhosamente de meu rapaz, uma expressão de afeto naqueles dias, sofria de uma enfermidade grave, uma paralisia que fazia com que este homem estivesse muito enfermo, jazendo à beira da morte. No Evangelho de Lucas, que era médico, você vê esse mesmo texto sendo dito da seguinte forma: olha, esse moço estava doente, quase que morrendo.
E esse centurião vira para Jesus e, reconhecendo que Jesus era poderoso, tendo ouvido falar de Jesus Cristo, ele faz um pedido a Jesus. Ele expõe o problema a Jesus, ele confessa a Jesus Cristo a sua necessidade. Né? Agora perceba uma coisa, este homem que confessa não era um homem criado em alguma tradição religiosa dos judeus. A confiança desse centurião é notória, ele deixando a situação nas mãos de Jesus, mas perceba um fato, ele não se tratava de alguém como os judeus, criado desde a infância, estudando a Torá, estudando o Antigo Testamento. Este homem não tinha os adjetivos, os predicados religiosos dos judeus de praticar o que a lei mandava. Era um romano, um pagão, um gentio, provavelmente adorador, ou certamente adorador de deuses estranhos. Ele era um centurião, um oficial do exército. Lembre-se que os militares de Roma, em geral, adoravam a Mitra, né, o deus da guerra para os romanos. E esse homem, apesar de quem seja, apesar de quem ele era, ele se volta para Jesus. Ele busca Jesus, entregando a Jesus numa situação de desespero, sem conhecer muito bem, sem ter sido induzido a alguma tradição, alguma sugestão de ensinamentos religiosos. Esse homem busca ao Senhor Jesus Cristo, depositando nas mãos dele a sua confiança e reconhecendo o poder de Jesus Cristo para curar. E a resposta de Jesus, que é bondoso, que é amoroso e que não faz qualquer acepção de pessoas, é muito simples. Jesus lhe diz: eu irei curá-lo. Né? E essa é uma expressão que denota o seguinte: olha, eu com certeza vou curar esse rapaz, sem a menor sombra de dúvida. Eu, Jesus Cristo, o Senhor de toda a terra, vou curar esse rapaz. Esse centurião reconhece o poder de Jesus e deposita o seu coração, a sua fé, as suas esperanças no poder de Jesus Cristo, meus irmãos. Quantas vezes nós depositamos a nossa confiança, quase sempre numa forma assim limitada aos nossos artifícios humanos? Quantas vezes na nossa vida, diante de uma enfermidade, diante de uma luta ou de um problema que nos cause sofrimento, a gente diz assim: já tentamos de tudo, mas agora só nos resta orar, não é? Só nos resta agora esperar que Deus faça alguma coisa. O centurião não toma qualquer outra providência para curar esse rapaz. Você não vê isso no texto. Ele busca diretamente a cura daquele que é a fonte de toda cura, aquele que é a fonte de todo bem, daquele que está caminhando para uma cruz, mas que no caminho da cruz ele vai operando curas, milagres e libertações. O seu nome é Jesus Cristo, o Senhor de todos aqueles que creem no seu santo nome. Todos aqueles que recebem a palavra de Jesus e aguardam no seu coração, meus irmãos, deveriam ter a confiança desse centurião. Essa esperança que se entrega, que deixa tudo com Deus e aguarda a providência de Deus, seja ela positiva, seja ela negativa, para provar a nossa fé. Mas perceba que a fé que este centurião tem é uma fé que ensina a mim e a você, que temos o Senhor Jesus no coração, a entregarmos a Ele todas as coisas. Segundo lugar, este centurião demonstra a verdadeira humildade diante do poder de Deus.
Olha no versículo 8 o que ele responde para Jesus. Jesus fala assim: eu vou curar o moço, fique tranquilo, eu mesmo vou curar o seu servo. Mas diz a palavra no verso 8 que o centurião responde para Jesus: mas Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas por favor, manda apenas com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque é assim que funciona comigo. Eu sou oficial do exército romano, estou sujeito aos meus generais, mas eu mesmo, quando eu mando que algum soldado, algum servo meu faça alguma coisa, ele faz. Quando eu digo para um servo meu vá, ele vai. Quando eu digo para que ele venha, ele também vem. Quanto mais o Senhor. Né? O que a gente percebe nisso, irmãos? A humildade na fé. Uma fé em Jesus que é expressada de forma humilde, de reconhecimento do poder de Deus. O centurião ouve a resposta de Cristo, dizendo: eu vou curar o seu rapaz, fique tranquilo, e ele é dominado no seu coração por um sentimento, por um senso de indignidade. Eu não sou digno nem de que o Senhor entre na minha casa. Né? O centurião não diz para Jesus coisas que a gente às vezes ouve nos dias de hoje, dizendo assim: Senhor, eu decreto que essa enfermidade do meu servo saia. Ele não vira para Jesus e diz: Senhor, eu proíbo a doença na minha casa. Ele não faz isso. Ele diz: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor haja na minha vida. Quem sou eu, mero centurião romano, para se comparar com o Salvador do mundo? Quem somos nós, meus irmãos, para exigirmos alguma coisa daquele que é o Rei majestoso e detentor de toda a autoridade nos céus e na terra? Isso nos ensina que todas as vezes que nós clamamos ao Senhor por alguma intervenção divina, nós deveríamos ter a mesma atitude desse centurião, dizendo: Senhor, eu não sou digno do teu favor, eu não sou digno da sua cura. Se o Senhor o faz, é porque o mérito é todo do Senhor. É o Senhor que é digno de ser glorificado, mas eu mesmo não mereço nada. Mas perceba a extensão, irmãos, da humildade deste centurião. Ele tem uma humildade na fé que ele expressa, mas também ele tem a humildade para reconhecer como que o poder de Jesus age. Ele diz para Jesus o seguinte: olha, Senhor, eu não sou digno, mas por favor, manda só uma palavra sua. O Senhor não precisa nem ir lá ver ele, não. Manda com uma palavra sua, porque eu sei que o Senhor der uma palavra aí de onde o Senhor está, de cura, esse rapaz vai ser curado. Né, meus irmãos? É a humildade para reconhecer o poder de Jesus. Basta uma palavra, basta o querer de Deus, que tudo que é necessário para se efetuar uma cura completa acontece. É suficiente que Jesus fale, é suficiente que Jesus manifeste o seu poder com uma só palavra e as coisas acontecem. O centurião não exige a proximidade de Jesus, não. Basta, Senhor Jesus, uma só palavra sua. E é assim que a gente deveria entender o poder de Deus. E é assim que a gente deveria descansar no Senhor, sabendo que basta uma só palavra para que Ele cure a nossa vida, para que Ele nos liberte do que quer que seja. Bastou uma palavra para que Jesus na cruz perdoasse todos os nossos pecados. Ele disse: está consumado. Né? Na verdade são duas palavras, mas no grego é uma palavra só, que indica o seguinte: aquele que acredita em mim, aquele que põe o coração em mim, não deve mais nada. Está perdoado eternamente. Basta uma palavra para que o meu servo seja curado, porque o Senhor Jesus tem todo o poder para fazer isso. Mas perceba mais um fato: a humildade desse centurião
para entender o poder de Jesus Cristo, né? Ele ainda pondera com Jesus: olha, Senhor, se eu que não passo de um mero e simples oficial do exército romano, com a minha autoridade, eu que sou sujeito a generais, eu que sou sujeito à autoridade de César, eu digo e as coisas acontecem, então o Senhor, da mesma forma, que é todo poderoso, o Senhor pode dizer à doença que ela vá, e com uma só palavra sua, ela vai embora. E o Senhor também pode dizer à saúde do meu servo que ele venha e ela vai se manifestar. É essa comparação que o centurião faz, irmãos, para manifestar uma fé em Jesus que é humilde nele e confiante nos propósitos dele, né? O centurião está preocupado com o seu criado, dizendo a gravidade da situação para Jesus, mas ele também está seguro de que Jesus é poderoso para, com uma só palavra, curar esse rapaz, esse jovem, que padecia de uma enfermidade certamente incurável ou difícil de ser curada. Ele não se desespera. Você não vê o centurião aqui desesperado ou duvidando do poder de Deus, porque Jesus Cristo diz aqui no verso 7, eu vou curar esse rapaz. E este centurião se apega a essa verdade. Muitas vezes, meus irmãos, quando nós também oramos a Jesus, pedindo que ele nos cure, nos liberte, nos dê livramentos, faça com que a nossa alma não fique travada em falsas compreensões, muitas vezes nós fazemos com desespero, como se Deus não fosse todo-poderoso. Deus é todo-poderoso para curar. Quantas e quantas vezes, irmãos, por causa de algum parente nosso, acamado, ou por causa da nossa própria saúde, as nossas orações com Deus têm sido orações em pânico, em medos, em fobias, quando basta uma palavra de Jesus para que tudo cesse, quando basta uma palavra de Jesus para que a pandemia cesse, para qualquer tempestade cessar na vida. Nós deveríamos ter essa segurança que este centurião tem. Senhor, eu não sou digno que o Senhor faça, mas eu sei, eu estou bem certo que basta uma palavra tua e a doença vai embora e a cura vem. Basta uma palavra sua que a minha falta de entendimento na vida cesse e o conhecimento de Deus e o Espírito Santo que fala ao meu coração vem até mim e mostra a verdade de que Jesus Cristo é poderoso. Ele é o médico dos médicos que existe e está ao nosso lado para curar a nossa vida de qualquer enfermidade que atinja o nosso corpo, que atinja a nossa mente e o coração e que também atinja a nossa alma para dificultar nós entendermos quem é Jesus Cristo. Mas em terceiro lugar, o que a gente observa nesse texto é que o centurião, em procedendo assim, ele obtém de Jesus a aprovação da sua fé na cura de Jesus Cristo. É o que está no verso de número 10 e seguintes. A palavra de Deus diz que Jesus, ouvindo essas palavras do centurião, Jesus fica maravilhado, fica admirado e disse para aquelas multidões que ali o seguiam, dizendo assim: olha, em verdade ou solenemente eu digo para vocês que nem mesmo aqui em Israel, aqui essa terra de profetas, essa terra de tradições religiosas da lei de Deus, nem em Israel eu vi fé como esta. Jesus fica maravilhado com a fé desse centurião. Esse gentio, esse pagão, demonstra uma fé que é maior do que a daqueles de quem se esperava fé. Os judeus, o famoso povo da aliança, ou seja, nem mesmo os judeus, com seus privilégios de terem recebido a lei,
de terem os sacerdotes, de terem o templo, sabe? Tiveram fé em Jesus como essa, uma fé tão acompanhada de um amor prestativo e afetuoso, uma fé tão solícita em confiar em Jesus e entregar a Ele todas as coisas, uma fé tão ousada a ponto de confiar em um Messias de uma cultura não romana, mas ao mesmo tempo com a humildade tão extraordinária de reconhecer o poder de Jesus Cristo, meus irmãos. E é isso que Jesus está premiando aqui. É isso que Jesus quer recompensar na nossa vida. Jesus é bondoso, Ele é amoroso e Ele cura o servo desse homem, nós sabemos disso, mas Jesus opera esta cura, né, para recompensar também uma demonstração de fé tão verdadeira, tão genuína, que até hoje isso fala aos nossos corações. Quem dera nós tivéssemos essa fé. Quem dera nós soubéssemos descansar e se apegar a Jesus tão profundamente, tão abundantemente, quanto este centurião faz, irmãos. Certamente nós veríamos muito mais o poder de Deus na nossa vida, muitos milagres nós enxergaríamos mais quando eles acontecem da parte de Deus no nosso dia a dia. E é interessante que nosso Senhor Jesus, por várias e várias vezes, encontrou em Israel pessoas de pequena fé, não é? Quando Jesus está pregando no Sermão do Monte, exortando as multidões, exortando os discípulos a não andarem ansiosos, ele fala que eles eram exatamente homens de pequena fé, não é? Homens de pequena fé que vivem ansiosos, não depositando as suas vidas no cuidado de Deus. Lembre-se também que aos seus próprios discípulos, naquela tempestade no mar da Galileia, quando eles estavam no barco, depois de Jesus acalmar aquela tempestade, Jesus fala para eles assim: por que vocês são tão tímidos assim? Como é que vocês não têm fé? E a resposta dos discípulos é: nossa, mas quem é este que até o vento e o mar o obedecem? Jesus prossegue no verso 11 e diz assim: eu digo para vocês que muitas pessoas vão vir do Oriente, do Ocidente, de vários lugares da Terra, e essas pessoas vão tomar lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, Jesus está dizendo no verso 11 que muitos gentios vão ter essa fé, como esse centurião teve, e essas pessoas, pela fé em Jesus, vão se converter dos seus maus caminhos, vão ter os seus pecados cancelados diante de Deus, e eles vão ser herdeiros da salvação de Deus, das promessas que Deus fez aos patriarcas, se assentando com Abraão, Isaque e Jacó. Jesus aqui promete as bênçãos do Deus de Israel, que são também para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E no verso 12, Jesus faz um contraste. Ele vai dizer: ao passo que os filhos do reino, aqui Jesus está se referindo aos judeus propriamente, aqueles nascidos em Israel, aquele povo privilegiado de Deus, muitos deles haveriam de crer, é fato, mas muitos ali haveriam de rejeitar o Messias, não receber o Cristo desse evangelho, e eles serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, exatamente aquelas pessoas que vão sofrer inconsolavelmente a eterna rejeição de Deus, meus irmãos, são aqueles que não recebem a Cristo como Senhor e Salvador nas suas vidas, que são as mesmas pessoas que não têm essa fé que Jesus Cristo aprova,
que Jesus Cristo premia, que Jesus Cristo recompensa em enxergar nele não apenas a fonte para a solução dos problemas da vida, mas para reconhecer nele como Senhor e Salvador da vida, aquele que pode reconciliar a nossa alma caída com o Pai que está nos céus. Jesus demonstra que para aquelas pessoas que manifestam fé semelhante a esse centurião, Jesus diz: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E o verso de número 13 nos mostra que naquela mesma hora, com uma só palavra, o servo daquele centurião é curado. Jesus responde ao pedido daquele centurião com uma só palavra. Naquele momento, aquele moço é curado, meus irmãos. Jesus é o médico dos médicos. Jesus é poderoso para curar qualquer enfermidade, de acordo com a sua vontade, não de acordo com a nossa, é claro. Mas perceba, nós temos crido no médico dos médicos, nós temos entregado ao médico dos médicos as nossas enfermidades. Mas não só as nossas enfermidades, as nossas aflições também, as nossas angústias e crises, e momentos de decepção da vida, e enfermidades do espírito, a nossa falta de compreensão de Deus, tudo isso Jesus está dizendo que Ele mesmo pode curar, Ele mesmo pode transformar, se assim nós confessarmos a Ele e com a humildade que nós temos, nós buscarmos o seu santo nome. Como é que o nosso coração reage a isso? Como é que a nossa vida prática muda quando a gente entende essas verdades do Evangelho de Cristo? Meus irmãos, Jesus é o médico dos médicos. Se a gente entende isso ou não, se a gente reconhece isso ou não, isso é outra história. Mas Ele, de fato, é o médico dos médicos. Ele vai continuar sendo totalmente poderoso para curar a nossa vida com o mesmo poder, com a mesma autoridade com que Ele curou o rapaz desse centurião e da mesma forma que Ele operou várias curas nos seus dias, seja no aspecto físico, seja no aspecto psicológico ou espiritual. O poder de Jesus para curar é o mesmo ainda hoje, quer você creia, quer você não creia. Isso nos dá exortação para a gente entender isso, para a gente entregar todas as coisas a Jesus em primeiro lugar, e não como sobra, e não como resto, e não como último recurso para a solução dos nossos problemas. Jesus é a fonte de toda cura. Do mesmo modo, meus irmãos, que o centurião não hesitou, não andou para trás em derramar em Jesus toda a sua esperança e toda a sua fé, é assim que nós devemos proceder, entregando ao médico dos médicos toda a nossa esperança, sem vacilar, sem duvidar e sem ficar desesperado com a vida. Que às vezes o nosso problema, a nossa doença de verdade, está no coração inquieto, que não quer se humilhar, que não quer se dobrar na presença de Jesus. O que esse texto nos mostra é que da mesma forma que esse centurião foi humilde para com Jesus, da mesma forma que a maioria das pessoas no Novo Testamento que tinha alguma enfermidade vieram para Jesus, clamando a Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim. É assim que eu e você deveríamos pedir a Jesus que Ele curasse as nossas vidas, que Ele cure a nossa carne, que Ele cure o nosso sangue, os nossos ossos, as nossas células, mas também as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa personalidade, o nosso temperamento explosivo, o nosso coração inquieto e, principalmente, a falta de compreensão de quem é Deus, a maneira errada de levar a vida diante de Deus, que muitas vezes ou é distante do Senhor, ou é meramente religiosa, que é baseada em tradições e não em Jesus Cristo como Senhor da vida.
É isso que Jesus quer que a gente confesse para Ele nessa noite. É isso que Ele quer curar. Jesus é a fonte de toda a cura. E Ele tem poder para curar a nossa vida. Mas para isso, Ele requer a nossa confissão humilde e confiante daquele que precisa cura. Não é? Basta só uma palavra de Jesus para que todas as nossas enfermidades, dores, limitações físicas, dores do coração, fraquezas espirituais, tudo isso cessa, bate em retirada e vai embora. Mas perceba uma coisa, todos nós temos a necessidade, todos nós, de dizermos para Jesus especificamente o que a gente quer que Ele mude na gente. Será que Ele não sabe? É claro que Ele sabe, mas Ele nos diz que todos nós, pela comunhão genuína com o nosso Senhor, precisamos dizer a Ele o que precisa ser curado na gente. Às vezes é uma dor física, e Jesus tem poder sobre o corpo da gente, mas também é uma cegueira espiritual, é uma luta interior que nos impede de contemplar a Jesus ou mesmo de viver da forma que Jesus requer de nós, meus irmãos. Todos nós pecamos e somos destituídos da glória de Deus, mas somos em Jesus Cristo perdoados e curados para sempre, em nome de Jesus. Que Ele esteja com você nessa noite. Que essas palavras que Jesus nos ensina sejam transformação para a nossa vida e cura para o nosso ser, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos falar com Deus, irmãos? Vamos orar e entregar ao Senhor todas as coisas? Vou dar oportunidade para a esposa orar mais uma vez. Amém. Vamos lá, esposa. Vamos orar. Ela vai orar pela nossa vida e também pela nossa semana e pedindo ainda a aplicação da palavra de Deus para o nosso coração. Ui! Cuidado, cuidado, cuidado. Acidentes domésticos acontecem. Vamos lá. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, em Tua presença, queremos Te entregar, Senhor, as nossas vidas, Senhor, em Tuas mãos, a nossa semana, ó Deus, em Tuas mãos, as nossas famílias, Senhor, os nossos lares, ó Deus, em Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, e também Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, falada ao nosso coração, Senhor. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, por tudo que veio falar, Senhor, através da vida do Teu servo, Senhor. Nos ajude, Senhor, a cada dia, ó Deus, a cada Amém. dia, Senhor, reconhecer quem realmente Tu és, Senhor. A olhar, Senhor, para Jesus Cristo como a fonte, Senhor, de cura para as nossas vidas, Senhor. A cura, Senhor, como Teu servo mesmo falou, tanto físico, ó Deus, tanto física como espiritual, emocional, mental, ó Deus. Ó Deus, Tu sabes, Senhor, que principalmente nesse momento em que estamos passando, Senhor, de pandemia, muitos corações, Senhor, têm ficado inquietos, preocupados, Senhor, angustiados com o dia do amanhã, Senhor. É verdade. Ó Deus, mas Tu nos ajude, Senhor, a olhar para Jesus, Amém. a descansar o nosso coração, Senhor, a nossa mente, Senhor, que às vezes nos atribula com tantos pensamentos, Senhor, com tantas angústias, Senhor, mas que possamos olhar somente para o alto, para Jesus, Senhor. Amém. Para Jesus, Senhor, que é a fonte de toda cura, Senhor. Que possamos com humildade, Senhor, orar a Ti, Senhor, e entregar a Ti, Senhor, tudo que vem nos afligindo, ó Deus. Então, ó Deus, que Tu possas ir em cada coração neste momento, Senhor, em cada lar, Senhor. Tu sabes de tudo que vem se passando, Senhor, em cada família, ó Deus, em cada vida, Senhor.
que tu possas neste momento, Senhor, segundo a tua vontade, curar, Senhor. Amém. Curar esse coração aflito, essa mente, Senhor, atribulada com tantos pensamentos, Senhor, essa dor, ó Deus, física, ó Deus, e há tantas outras coisas, Senhor, que tu sabes, ó Deus. É o que te pedimos e te agradecemos e entregamos essa semana em tuas mãos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus queridos irmãos do Instagram e do Facebook, fica registrado sempre aqui a nossa alegria, inclusive de ver pessoas novas aqui no Instagram. Para nós isso é um motivo de muito contentamento. A sua vida é muito importante para nós. Tá? Que Deus abençoe você e que Deus dê a você uma semana abençoada. Que a gente agora, que sai do culto prestado do Senhor, a gente preste culto na vida, onde seremos desafiados, mas Deus nos envia para testemunhar a presença de Deus nas nossas vidas. Que você possa, cada dia, entregar ao Senhor as suas lutas, os seus sofrimentos, sabendo que nosso Senhor Jesus Cristo já triunfou sobre todas as coisas na cruz do Calvário. Amém? Compartilhe essa transmissão com seus amigos, mande esta mensagem para que a palavra do Senhor alcance as vidas de muitos e muitos amigos e irmãos nossos e esteja com a gente na próxima quarta-feira, às 19h30, pelo Facebook, pelo Instagram. Nós estamos estudando o que é o Evangelho, o que é o Evangelho que nos alcançou e que transformações Deus quer operar na nossa vida quando nós entendemos o que é o Evangelho. No mais, que Deus abençoe você, que Deus multiplique, derrame bênçãos na vida da sua família, dos seus filhos, dos seus parentes e amigos, para a glória de Deus. Amém. Fique na paz e que Deus te abençoe. Amém? Amém, esposa? Fiquem todos na paz de Cristo, irmãos. Amém. Deus te abençoe e fique com Deus.